Olá, meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos à segunda parte de introdução à célula. Bora estudar então as nossas células. Os seres vivos, eles podem ser classificados de acordo com o número de células e de acordo com o tipo de célula. De acordo com o número de células, a gente pode chamar os seres vivos de unicelulares, que são aqueles seres vivos que são formados apenas de uma única célula, que seriam as bactérias e os protozoários. Os pluricelulares ou multicelulares são aqueles seres vivos formados por várias células. Seriam, por exemplo, as plantas, os animais, tá? Existem ainda seres vivos que têm representantes tanto uni quanto pluricelulares, que seriam, por exemplo, os fungos e as algas. E a gente vai ver esses representantes mais para frente no final do ano, ok? Agora vamos lá. Em relação à estrutura dos seres vivos, nós temos seres vivos chamados de procariontes ou procariotos, porque vão ter célula procariota, ok? E seres vivos eucariontes ou eucariotos, porque vão ter células eucariotas ou eucarióticas. Mas antes da gente ver esses dois tipos de célula, procariota e eucariota, a gente tem que entender então do que é composta a célula. Bora lá! Então, agora, uma célula para ser célula, e a gente já falou isso lá no começo de biologia, uma célula para ser célula tem que ter 4 componentes mínimos. Façam esse desenho aí no caderno de vocês e anotem. Primeiro componente mínimo é a membrana plasmática. Membrana plasmática também tem vários nomes. Membrana citoplasmática, membrana celular. É o roxinho aqui. O que é esse roxinho? A membrana plasmática é o portão da célula. Por que é o portão da célula? Porque ela regula, meus cachorros, o que entra e o que sai da célula, ok? O segundo componente mínimo que toda célula tem que ter, o segundo componente mínimo é o citoplasma. O que é o citoplasma? O citoplasma é a parte líquida da célula, é o que vai preencher a célula, ok? Parte líquida, é onde vai acontecer a maior parte das nossas reações químicas. Nesse citoplasma estão mergulhadas duas estruturas, que é o material genético, o DNA, que é o que nos vai dar as características, e uma estrutura chamada ribossomo, que são esses pontinhos pretos aqui, né? O que a gente já viu lá na química da vida? Que o DNA serve de molde para fazer RNA, que não está representado aqui, e o RNA precisa do ribossomo para produzir proteína. Então, toda célula tem que ter ribossomo. Então, uma célula, para ser considerada célula, tem que ter o portão, membrana plasmática, tem que ter o líquido que preenche, que é o citoplasma, tem que ter o material genético que dá característica, que é o DNA, e tem que ter o produtor de proteína, que é o ribossomo. E depois então de termos revisado, aprendido novamente os 4 componentes mínimos presentes em todas as células, nós vamos ver então e estudar as diferenças entre uma célula procariota e uma célula eucariota. Eu fiz um desenho didático aqui, né, uma célula redondinha, lembrando que nem toda célula é redonda, lembrando que as células não são na forma de pizza, elas são 3D, elas têm volume como se fossem bexigas, ok? Mas, didaticamente, vocês podem ver aí já, né, de uma forma bem visual, que eu fiz a célula eucariota maior do que a procariota. Essa é uma diferença. Claro que a procariota, ela é bem menor do que a eucariota, tá? Não é a principal diferença. Mas eu já fiz de tamanhos diferentes para vocês já irem captando essa diferença, ok? Só não fiz tão pequena para depois eu conseguir manusear e para vocês entenderem as outras diferenças, ok? Então a primeira diferença é que a procariota ela tem um tamanho menor, tá? E a eucariota ela tem um tamanho maior. Depois eu vou mostrar a diferença de tamanho, tá bom? Então vamos lá. Vejam que nós temos os 4 componentes, a membrana plasmática,
o material genético, o citoplasma e o ribossomo. Acontece que o tamanho não é a principal diferença, como eu disse. Então, qual que é a principal diferença? Na célula eucariota, o nosso DNA está engavetado por uma segunda membrana, chamada membrana nuclear, antigamente chamada de carioteca. Carioteca é um nome mais antigo. Então, o que é isso? Quando o DNA está envolto por uma segunda membrana, que eu chamo de membrana nuclear, eu chamo essa estrutura de núcleo, de cário. Cárion é núcleo. Eucarioto, eu verdadeiro, cário núcleo. Então, eucariotas são aquelas células que vão ter um núcleo verdadeiro. O que significa ter um núcleo verdadeiro? Significa que o DNA está envolto pela membrana nuclear. Não confundam membrana nuclear com membrana plasmática. Membrana plasmática é essa roxinha aqui que todas as células têm, é o envoltório da célula. Mas o envoltório do DNA, a membrana nuclear, só quem tem é a eucariota. Ai, Ana, e como que fica o DNA da procariota? Fica desse jeito que vocês estão vendo, fica no citoplasma. Ele não é fechadinho por uma membrana, ele não está engavetado. Esse DNA livre no citoplasma, a gente chama de nucleoide. Nucleoide não é um núcleo verdadeiro, né? É um início de núcleo, porque ele não fica sambando na célula, ele fica lá paradinho no citoplasma, numa região específica. A diferença é que ele não está com a membrana em volta ao redor dele, tá? Então, a grande diferença, procariota, pro é o que vem antes, cário núcleo. Então, procariota é a célula que vem antes do núcleo. Ou seja, não tem núcleo verdadeiro, não tem núcleo organizado. Então, a grande diferença de uma célula procariota para uma célula eucariota está no núcleo. Então, eucarioto tem núcleo organizado, tem núcleo verdadeiro, enquanto o procarioto não tem. Então, guarda para o resto da vida em mais 6 meses. Nem toda célula tem núcleo. Só vai ter núcleo a célula eucariota. Então, a gente viu que o tamanho é diferente. E a principal diferença é o núcleo, né? A presença do núcleo. Só isso, Ana? Não, não é só isso. A terceira diferença é que a célula eucariota tem a presença de organelas membranosas. O que é isso? Organelas feitas de membrana. Então, ó, nós temos a membrana plasmática, a membrana nuclear e nós temos estruturas dentro da célula feitas de membrana, tá? Imagina que a célula, ela é uma empresa e uma empresa muito grande. Quando a empresa é muito grande, ela tem departamentos, departamento de RH, departamento de tesouraria, cada departamento fica responsável por uma função. As organelas nas células eucariotas é justamente esses departamentos. Cada organela tem uma determinada função. E essas organelas, elas são feitas de membrana. Agora fica meio difícil vocês entenderem, porque vocês não sabem do que é feita a membrana. Vocês vão saber na próxima aula que a gente vai estudar membrana. Então, é bom vocês já irem se acostumando com os nomes, né? Esse que parece o feijãozinho aqui é a mitocôndria, tá? Mitocôndria, feita de membrana. Esse daqui é o lisossomo. Estou trazendo alguns, ok? Esse aqui é o retículo endoplasmático rugoso. Esse aqui é o retículo endoplasmático liso. Ops, liso. O retículo endoplasmático rugoso e liso, eles são grudados. Eu fui fazer um copia e cola aqui, eles apareceram separados, ok? Mas eles são grudados. E esse daqui é o sistema golgiense, ou também chamado de complexo de Golgi. Vejam só, então a célula eucariota tem essas organelas feitas de membrana, ok? Que o procarioto não vai ter. Presta atenção que
Alguns livros chamam o nosso amigo ribossomo, que está em pretinho, de organela. E o ribossomo, a gente não vai chamar ele de organela. A gente vai chamar de estrutura celular, de organoide. Por quê? Porque o ribossomo não é feito de membrana. Se você chamar o ribossomo de organela, e se você falar que célula eucariota tem organela, você vai falar que procarioto não tem ribossomo. Porque se você falar assim, célula procariota não tem organela, mas tem ribossomo, então é um erro, não é verdade? Então, olha só, célula procariota tem ribossomo, mas não tem organelas membranosas. Ribossomo não é feito de membrana, ok? Então, assim, tudo que tiver dentro da célula, você pode chamar de estrutura celular de organoides. Mas as estruturas que são feitas de membrana, a gente chama de organelas. E essas estruturas feitas de membrana, só quem tem são células eucariotas. Beleza? Eu queria deixar aqui claro que toda célula procariota vai ter um envoltório externo à membrana plasmática que eu chamo de parede celular. Então, veja só, a membrana está em roxo, a parede celular está em verde. A parede celular sempre é para fora. Toda célula procariota tem parede celular. Nem toda célula eucariota tem. E nós vamos ver daqui a alguns slides quais células têm parede, quais células não têm parede. Mas procarioto sempre tem. Vamos então fazer um fechamento, uma revisão do que a gente aprendeu de diferença de célula procariota e eucariota. A primeira coisa que vocês têm que se acostumar é olhar a figura da célula e já bater de cara. Essa é uma célula procariota, essa é uma célula eucariota, ok? Então, isso é relativamente simples. Por quê? Porque na célula procariota, você vai ver lá, ó, o DNAzinho, né? Olha lá, o barbantezinho ali, livre no citoplasma, né? Que a gente chama essa região onde ele está disperso no citoplasma de nucleóide. A gente já falou isso. O que é nucleóide? Né? Que tem núcleo. É a região do citoplasma onde está o DNA. Né? Então, na célula procariota, nós temos ausência de um núcleo organizado. O que isso significa? Significa que o DNA está no citoplasma. Significa que não existe uma membrana envolvendo o núcleo, né? Uma membrana envolvendo o DNA. O DNA ele não está numa gavetinha, né? Agora não, no eucarioto, olha o eucarioto aqui, né? Ó. Então, nós temos, geralmente representada por essa bola aqui, nós temos o DNA que estaria aqui dentro, não está representado. Isso aqui é o nucleolo, que a gente vai ver em outras aulas. Nós temos o núcleo, tá? Geralmente o núcleo é representado por essa bola, ok? Então, no eucarioto, presença de núcleo organizado. DNA está envolto por membrana, né? Membrana nuclear, envoltório nuclear e antigamente chamado de carioteca. No procarioto, nós não temos as organelas membranosas, feitas de membrana. Já nos eucariotos, nós temos a presença delas. Mitocôndria, lisossomo, nem todos vão ter lisossomo, a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Retículo endoplasmático, complexo de Golgi e assim por diante. E o tamanho, procarioto é menor e eucarioto é maior, ok? Entendido? E aqui a proporção correta do tamanho de um procarioto para um eucarioto. A gente já tinha lá na primeira videoaula, né? Olha o tamanho de uma bactéria e o tamanho de uma célula eucariota animal, da mucosa. Lembra que a gente falou, né, do descobrimento da célula? Então, é um pontinho, né? Para vocês terem uma referência, olha o tamanho da célula eucariota para uma célula procariota. Geralmente, o tamanho de uma célula procariota é o tamanho de uma mitocôndria, que é uma organela de uma célula eucariota. Então, a célula procariota ela é muito menor
que uma célula eucariota. Eu vou ficando por aqui e a gente volta na terceira e última parte de introdução à célula, explicando a diferença de célula eucariota animal para vegetal. Um beijo e até lá!